Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Estou eu aqui novamente, Ayrton dos Santos de Oliveira. No vídeo de hoje, irmãos, vamos estar falando sobre humildade. Eu sei que muitas vezes é uma palavra que você ouve várias e várias vezes se repetindo, mas, irmão, o importante não é quantas vezes ela é dita, mas quando ela é posta em prática. Para muitos, quando aceitam Jesus, pode parecer algo fácil, mas dependendo da vida que você teve até agora, muitas vezes você acaba esquecendo de que você é servo e não o arquiteto. Então, irmãos, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus dezenas de milhares. E Davi considerou estas palavras no seu coração e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos dele e fez com que, como doido, no meio deles, e se escava nas pontas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem verdes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim. Faltam-me a mim doidos para que trouxestes este, para que fizesses doidices diante de mim? Onde está este na minha casa? Irmãos, Davi, ele foi o escolhido de Deus depois de Saul, como já falei no vídeo passado. E ele se mostrou um grande líder militar com o seu próprio grupo de homens. Depois também, quando se tornou rei de Judá, fez muito mais grandes feitos. Teve 37 homens honrados, teve muitos exércitos para comandar, e Deus o abençoou em tudo isso. Ele foi o guerreiro que derrotou Golias. Ele conseguiu a filha do rei para ele. Irmãos, Davi foi um grande guerreiro, um grande rei, e durante bom tempo foi um grande escolhido de Deus. Então, tudo nisto, tanto em beleza como em força e riqueza, Davi se mostrou um dos melhores daquela época. E não havia quem contestasse isso, pois até mesmo nas músicas diziam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Porque a bênção de Deus não era mais com Saul, agora era com Davi, porquanto Saul negou os mandamentos do Senhor e seguiu seu próprio caminho. Mas mesmo com tudo isso, duas coisas, irmãos, que eu gosto muito em todas as histórias que Davi aparece. Todo o relato da vida dele para nós, em que é mencionado a morte de alguém que ele considerava servo do Senhor, ou pelo menos pessoa boa de coração, ele sempre abaixa a cabeça e clama, se humilha, rasga as roupas em sinal de tristeza, porque independentemente se essa pessoa fez alguma transgressão contra o Senhor, acima de tudo, era servo de Deus, era irmão dele. E nós não vemos isso muito nos tempos de hoje. A primeira coisa que acontece com o irmão que está fora da igreja, o irmão Valnir está 7 dias sem vir à igreja, está falando um monte de coisa dos irmãos, e de repente acontece um acidente com ele. Qual é a primeira coisa que falam? Oram por ele? Dizem: o irmão Valnir vai voltar para a igreja, agora Deus fez isso com ele, ele vai voltar para a igreja. Não, a primeira coisa é dizer: o irmão Valnir, por causa de não ter mais voltado da igreja, aconteceu isso com ele. Irmãos, Jesus, em Mateus, em Lucas e em Marcos, ele deixa bem claro: não julgueis para que não seja julgado. Mas se julgares,
julgue com justiça. E antes de olhar para o argueiro que está no argueiro que está na trave que está no olho de teu irmão, tira primeiro a trave que está no seu. Então, irmão, Davi, ele fez isso. Todas as vezes que Saul estava perseguindo Davi, eu tenho a oportunidade de matá-lo agora, mas não vou tocar um fio de cabelo nele, porque ele é servo do Senhor. Essa devoção de Davi para com o próximo e para com Deus mostra realmente que acima de rei, acima de guerreiro, acima de famoso, de dinheiro, ele era servo. E ele entendia essa posição dele. Ele não estava ali, irmãos, para fazer a vontade dele, mas sim a de Deus. E Deus poderia querer matar Saul, mas Davi, ele entendia que aquele era servo. E Deus viu essa devoção de Davi. E era isso uma das coisas que Deus amava em Davi. E, irmãos, nessa passagem aqui, Davi ele estava fugindo novamente de Saul. Ele já tinha pegado a lança de Saul e rasgado a capa para mostrar que poderia ter matado Saul. Mas Saul era obstinado e continuou perseguindo. E Davi teve que se refugir em terra de Filisteu, antes dele se juntar completamente à terra do Filisteu para ficar ali durante algum tempo até a morte de Saul. Mas o importante era, irmão, que ele teve que se refugiar em Gate. E Aquis e seus homens conheciam Davi. A fama de Davi era grande, conhecida até por seus inimigos. Quem não conhecia o jovem que há poucos anos matou Golias e com mais anos ainda matou milhares de filisteus, matou amalequitas, todos com o fio da espada e nenhum a poupou. E ele conhecia Davi por todos esses grandes feitos que Deus abençoou Davi. E quando ele soube disso, eu lhe pergunto, quando Davi ouviu essas palavras, ele temeu pela sua vida e pela de seus homens também. E o que ele fez, irmão? Ele podia ter pedido: Deus, por favor, traga fogo do céu e queime. Ou dizendo: Senhor, abre passagem para que eu saia daqui. Mas, irmão, ele viu que existia uma forma muito mais simples de ele sair daquele lugar, de sair com vida, de salvar seus homens e ainda talvez tenha trazido algum mantimento. Ele simplesmente se fez de doido. Ele se humilhou perante o inimigo, para que o inimigo não reconhecesse e o deixasse partir. Irmãos, Davi ele podia ter lutado contra os guardas, podia ter saído durante a calada da noite, mas tudo isso tinha riscos. Mas ele se humilhar simplesmente fez com que todos perdessem interesse nele. E ele foi libertado junto com seus homens para partir. Tudo isto porque ele só abaixou a cabeça, só se fez de doido. Irmãos, se Deus dissesse para Davi não fazer isso, ele não faria, mas ele fez. E Deus não reclamou, irmãos. Então, pode tirar suas próprias conclusões deste evento que ocorreu, mas, na minha opinião, existiam diversas formas de terem resolvido aquele conflito, mas a mais simples foi se humilhar. E eu trago isso para os tempos de hoje, em nossas vidas. Quantas vezes nós poderíamos ter simplesmente, por um pedido de desculpa, por um pedido de perdão, por uma amostra de arrependimento, nós não poderíamos ter resolvido tantas coisas em nossa vida. Mas pela arrogância, às vezes pelo medo, nós deixamos de fazer isto e acaba dando muito errado lá na frente. Irmãos, o servo é para servir não ao homem, mas a Deus e a seus mandamentos.
Ele diz ser de coração humilde como crianças. E por que tu não és? Por que eu e você nos recusamos várias vezes a fazer uma tarefa tão simples? Que ela é difícil pelo nosso coração, porque se não fosse por ele, nós seríamos sempre humildes. Irmãos, Jesus, Filho de Deus, o Messias, Salvador e pela sua graça o Cordeiro da vida, ele lavou o pé de seus apóstolos e disse para cada um deles: se um dia quiseres ser grande, primeiro seja pequeno. E um dia vocês também vão ter que lavar os pés um dos outros. Havia aqueles entre os apóstolos que Jesus mais amava, mas a nenhum deles ele fez grande. E todos eles se sentaram no fim dos tempos no trono da glória. Então, irmão, não junte para você tesouros aqui na terra. Não queira fama, não queira dinheiro. Queira ser servo de Deus. Porque essa vida é passageira. Cada dia vai acabar e um novo nem sempre vai começar. Não viva com essa perspectiva de imortalidade. Você não é um Deus, você não é um ser superior. Você é humano, tanto quanto seu irmão, sujeito a erros e falhas. Em vez de apontar-lhe o dedo, traga para perto do Senhor. Agradeço a rica oportunidade e que Deus abençoe.